Boa noite! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem após este período de festas, de carnaval, que todos tenham chegado bem de viagem, graças a Deus. E assim vamos fortalecendo e imantando com as nossas preces o nosso planeta. Vocês sabem a importância que é o Evangelho no lar. E com o apoio de vocês, com a prece, com esse elo nesta corrente de fé, nós podemos mais. Juntos somos mais fortes. Depois do carnaval, vocês sabem que nós estamos na quaresma, desde o dia 18 de fevereiro, que vai até o dia 2 de abril. E esse período que normalmente nós falamos, né? Depois do carnaval, vem a quaresma, tem um significado profundo à luz do Espiritismo, focando na responsabilidade, no equilíbrio e na nossa reforma íntima, após um período de intensas vibrações. O Espiritismo, como nós já falamos aqui, não condena o carnaval, porque tudo depende do nosso mental. Se nós estamos em harmonia, em equilíbrio e sintonizados com o bem, nada temos a temer, pois fazemos uma blindagem no nosso perispírito, aonde não entra nenhuma força maligna, né? Nós sabemos que nós temos essa capacidade de equilibrar o nosso campo energético e, com isso, atraindo coisas boas e deixando as coisas ruins do lado de fora. Então, eu gostaria de falar sobre a necessidade do equilíbrio, a ação e reação. Após esses dias todos de excesso, né, que nós tivemos, a euforia, muitas vezes essa baixa vibração envolvendo o consumo de álcool, a sensualidade descontrolada e também pensamentos desequilibrados. Porque é assim, muitas das vezes nós não podemos nos manter 100% em equilíbrio. Nós temos altos e baixos, e é nesses baixos que acontecem, às vezes, os tropeços. Então, a quaresma é vista como um tempo natural de desintoxicação física e principalmente espiritual. Então, agora sim, é o momento de voltarmos à nossa rotina da prece, dos cuidados, da nossa vibração através de mantras, de palestras, de músicas mais suaves, e assim nós vamos trabalhando o nosso campo energético. Tudo isso favorecendo para a nossa saúde física e mental. É a hora de desintoxicar o nosso corpo físico também, de todas aquelas comidas que comemos, aquelas coisas rápidas, né? O cachorro quente, o hambúrguer, o refrigerante, tudo que a gente consome na rua e que muitas das vezes também a gente sabe que traz o desequilíbrio também. Então, é a hora de desintoxicar, comer coisas mais leves, beber mais líquido, e assim vamos acalmando o nosso corpo físico e o nosso corpo mental através deste momento, dos nossos estudos, dessas ocasiões em que estamos nessa sintonia com vibrações que nos fazem bem. Entenderam, então, como funciona? Muito bem, graças a Deus, todos bem, todos comemoramos o carnaval, cada um do seu jeitinho, mas agora é a hora de retornar ao nosso equilíbrio físico e espiritual. E como é bom estar aqui com vocês, como é bom eu saber que vocês estão nessa sintonia boa aqui com a evocação da Ave Maria. E juntos estamos cada vez mais ajudando o plano espiritual a trabalhar
energias densas da Terra, pois vocês sabem que o mundo espiritual precisa muito de nós. Então, continuemos com o nosso programa. E chegou o nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 50. Mudança. Quando a parca mudou-me de endereço e vim morar neste outro ninho amigo, meus pagos comparei ao deste abrigo e não soube qual deles era o avesso. Vez por outra, aliás, ainda lobrigo nos cotejos que volta e meia teço. Algo de lá que ainda também conheço, algo aqui que de lá trouxe comigo. Não mais envergo a túnica inconsutil do vão filosofar em verbo fútil, para vestir de amor minha alma nua. Semeador da fé, noutros costumes, sinto-me agora acendedor de lumes, como os dos lampiões da antiga rua. Nosso amigo espiritual Jorge de Lima. Muitos de nós passamos por caminhos na nossa existência. Muitos achamos que estamos fazendo e caminhando da maneira certa e que estamos dando valor e atenção ao que realmente deve ser dado. Mas tolos e iludidos somos ao pensar que quando valorizamos os nossos bens materiais e não damos atenção ao lado espiritual, fraquejamos e somos então lubridiados pelos nossos pensamentos. Há de nós que não percebemos que o verdadeiro, aquilo a quem devemos ater a nossa atenção, é aos sentimentos puros que nascem do coração. Quando semeamos o amor, a paz, a misericórdia a todos os nossos irmãos que caminham ao nosso lado, com certeza ali temos em nós, nascendo em brilho, tudo o que deve vigorar para a nossa existência espiritual e futuras. Ao falar e desejar, pense bem em tudo aquilo que você ajoelha e pede aos céus. Não deixe para depois o fazer o bem, o estar semeando a fé e plantando tudo o que é bom para esta grande seara terrena. Devemos valorizar e até nos sentir felizes por possuirmos o nosso conforto, o nosso trabalho, que tanto nos oferece um bem-estar. Mas não perdemos tanto tempo reclamando ou maldizendo as oportunidades que deixamos de comprar ou ter isso ou aquilo. Pois verdadeiramente o rei pode ter o seu palácio banhado em ouro, mas se não tiver a quem repartir e a quem ajudar por ter uma família, por ter os seus filhos, por ter todos aqueles que lhe servem em amorosidade, não terá felicidade. Por isso, meu irmão,
seja a luz do mundo, para que não fiques na escuridão daqueles que andam sozinhos pela terra. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o retorno de nossa rotina na nossa casa, com nossas atividades, de vocês na escola, no trabalho, felizes pela oportunidade de todos os dias aprender cada vez mais. Agradeço a ajuda de vocês, a ajuda que sempre vocês dão para a nossa casa, as suas doações, pois juntos tudo podemos e nos fortalecemos e fazemos a diferença. A ajuda de vocês também no nosso projeto das placas solares está fazendo a diferença. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Sei que em breve teremos este benefício e a nossa conta será bem mais reduzida. Agradeço também a vocês que estão divulgando a nossa campanha da cadeira do papai, da poltrona do papai, que muito ajuda nossas vovós, dando a elas mais conforto. Continue divulgando. E vocês são muito importantes nesta divulgação. Lembrando, mais uma vez, que nossas atividades estão de volta. O Reiki às quintas-feiras, de 14h30 às 16h30. O nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, às quartas-feiras, de 3 às 4. E a reunião com a nossa psicóloga Ceíra, reunião do luto, às quintas-feiras, de 1h30 às 2h30. Em breve teremos mais novidades, pois o Geide está vindo fazer palestras em nossa casa. Em breve falaremos sobre os horários que serão estas palestras. E agora chegou o momento do nosso aniversariantes do mês de fevereiro. Parabéns para Carlos José Pinto, Marlene Martim Campos, Milena Rosa de Souza, Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zabareda, Zareba. Muitas felicidades! Não deixem de comemorar, assoprar a velhinha e ter ao seu lado pessoas que gostam de você e que ficam felizes com a sua felicidade. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar dos alimentos
que fazem bem ao nosso corpo, os alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, fubá, açúcar, pó de café e também o material de limpeza, que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e visitar as nossas vovós. Os materiais são desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Nós gastamos muito sabão em pó. Sabão em barra e também detergente de pia. Se você não consegue trazer esses itens até a nossa casa, desejam ajudar a assistência, anotem a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix temos 2. Primeiro, o nosso CNPJ 34022 756 000153. O Pix celular, que é do Santander, 9986 35298. Se você deseja vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você prefere passar no centro da cidade, pois você trabalha ou mora mais perto do centro do Rio? Então anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato da sala: 3190-3873. A Simone estará lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você também pode deixar sua contribuição, seu donativo para o bazar ou o nome para as preces. Se preferir, anote o e-mail: nomeParaPrece@acePaulodeTarso.org. Lembrando que agora Paulo de Tarso também está no Instagram e no YouTube. Para acessar o YouTube, digite na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso, e lá você encontrará toda a nossa programação. E no Instagram você encontrará as fotos do nosso almoço, que foi maravilhoso, nosso almoço de carnaval. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado.
Culto Cristão no Lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água, derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamente, vamos iniciar agora o estudo do capítulo 1 do livro. Não vim destruir a lei, que segue aqui com as interpretações de Allan Kardec a respeito das revelações que nós espíritas achamos que são as ordens de Deus, Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Então Kardec nos cita aqui primeiramente um versículo de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Então, o subtítulo agora é Moisés, e Kardec vai nos mostrar a primeira revelação da lei divina. Então ele diz aqui: há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está acima no céu, nem embaixo na terra. Não os adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. Segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento: não matareis. Sexto mandamento: não cometereis adultério. Sétimo mandamento: não roubareis. Oitavo mandamento: não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono mandamento: não desejareis a mulher do vosso próximo. E 10º mandamento: não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Essa é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis que Moisés estabeleceu, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que incluía entre os seus mandamentos este: não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Bom, nós iniciamos então o estudo do nosso Evangelho por essas leis mosaicas, que são eternas, vão vigorar em toda parte do mundo e em qualquer tempo. Mas Kardec nos lembra muito bem que naquela época Moisés era o legislador geral.
tanto a parte moral quanto a parte administrativa daquela sociedade tinha que ter leis, e Moisés que cuidava disso. Então, muitas coisas que ele estabeleceu como leis ordinárias, leis para a sociedade, para a melhor convivência de todos, administrativamente, eram tidas também como leis de Deus. São ao todo 613 leis estabelecidas por Moisés, incluindo os 10 mandamentos. Tem lei para tudo. Então, não é bem assim, quer dizer, tudo aquilo que ele trouxe, muita coisa vigorava naquela época, mas as sociedades avançam, evoluem, tanto materialmente quanto moralmente também. Então, muitas das leis que ele estabeleceu para aquela sociedade não são mais necessárias hoje, porque a sociedade mudou. Então, nós temos que ficar com essa parte que realmente é a parte importante e que vale para todos os tempos. Essas 10 leis que estão aqui valem para todos os tempos. Nós não temos o que tirar nem pôr aqui nada que venha a modificar a sua orientação. Por isso eu considero como importante que nós, espíritas, aceitemos toda essa promulgação de Moisés como válida e extremamente válida para nós. Nós não podemos deixar de lado essas leis, até porque Jesus, quando veio, disse que não veio destruir a lei, e sim fazê-la cumprir. Então essas leis têm o aval de nosso Senhor Jesus Cristo. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Leitura 71. Sirvamos sempre. Não apenas nos dias de arrependimento e reparação, em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Caíste na trama de enganos terríveis e arrepiaste caminho, sonhando reabilitar-te? Não desperdice a riqueza das horas, amontoando lamentações. Levanta-te e serve nos lugares onde esparziste a sombra dos próprios erros, e granjearás na humildade apoio infalível ao reajuste. Arrostas duros problemas na vida particular. Livra-te do fardo inútil da aflição sem proveito. Reanima-te e serve no quadro de provações em que te situas, e a diligência funcionará por tutora prestigiosa, abrindo-te a senda ao concurso fraterno. Padeces obscura posição no edifício social. Segue imune ao micróbio da inveja. Movimenta-te e serve no anonimato, e o devotamento surge-te-á por luminosa escada à subida. Sofres o assalto de calúnias ferozes. Esquece a vingança, que seria aviltamento em ti mesmo. Silencia e serve, olvidando as ofensas, e conquistarás no perdão com atividade no bem, escudo invencível contra os dardos da injúria. Suportas afrontoso assédio de espíritos inferiores, inclinando-te à queda na obsessão. Abstém-se da queixa improfícua, resiste e serve, dedicando-te ao socorro dos que choram em dificuldades maiores. E surpreenderás na beneficência o acesso à simpatia e à renovação dos próprios adversários. Preguiça é ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade.
revolta e desespero, desequilíbrio e ressentimento, pessimismo e loucura. Sirvamos sempre. Quem busca realmente servir nunca dispõe de motivos para se arrepender. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanice de Barros Lima, André Luiz de Oliveira Medeiros, Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza Ribeiro de Carvalho, Marcos Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva, Miguel Ângelo Medeiros da Silva. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Amir Orlando Rodrigues, Sueli Orlando Medeiros, José Gilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva, Márcio Silveira dos Santos, Marcelo Silveira dos Santos, Ivo dos Santos, Amir Orlando Medeiros, Orlando Goulart Medeiros, Sérgio Goulart Medeiros, Erci Goulart Medeiros, Valdir Barros Lima. Nomes para a prece de 23 a 25 de fevereiro. Enfermos: Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanice de Barros Lima, André Luiz de Oliveira Medeiros, Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza Ribeiro de Carvalho, Marcos Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva, Miguel Ângelo Medeiros da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes,
Não te esqueças de que estender a caridade sem interesse, de que ensinar sem afetação aos que sabem menos do que nós, de que agir com paciência e serenidade nos momentos mais graves é o único processo de beneficiar a nós mesmos. Em razão disso, não olvides o nosso dever no bem incessante. Recorda que a vida edificou em ti um centro de criação e inteligência que te cabe desenvolver. Viverás sob o esplendor solar, mas se não possuis bastante visão para percebê-la, vacilarás envolvido nas trevas em que te mergulhas. Caminharás entre sinfonias de imponente beleza. Entretanto, se não contas com ouvidos percussientes para registrá-las, clamarás no deserto de tua própria surdez. Disporás de bolsa repleta. Contudo, se não sabes conjugar o verbo discernir, a fortuna arrojar-te-á, por certo, a precipícios de sofrimento e desilusão. Respirarás entre preciosas bibliotecas em que jaz entesourado o pensamento sublime de todas as épocas. No entanto, se não podes penetrar o sentido da letra, cambalearás caminho afora, à maneira de um sonâmbulo infeliz nas obscuridades da noite. E trabalha sempre. Trabalha servindo aos bons para que se preservem, e aos menos bons para que se reajustem, aos sábios para que se santifiquem, e aos ignorantes para que se iniciem no conhecimento superior. A sentença, fora da caridade não há salvação, pode também significar, fora do auxílio aos outros, não te libertarás do eu, inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Meu companheiro de todas as tardes, consagremo-nos desse modo à plantação indiscriminada e constante do bem, desculpando e ajudando, aprendendo e redimindo, enriquecendo-nos de amor e avançando na sabedoria, e assim, criando paz e alegria, beleza e progresso em torno de nossos passos, compreenderemos igualmente com Jesus que a vida é invariavelmente o espetáculo glorioso das bênçãos do Pai Celestial no livro da natureza, e que é preciso acender dentro de nós mesmos a luz imperecível do amor, da fraternidade, a fim de que, através da sublimação de nossa individualidade, estejamos em sintonia com a vontade do Cristo Jesus, com a vontade do próprio Deus. Só assim desfrutaremos de um ambiente de harmonia entre os homens e, por certo, as bênçãos do Criador, como chuva de luz, descerão sobre a nossa pátria e, como reconfortante orvalho, descerão sobre as nossas almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre,
sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.